Olha aí, gente, com certeza em alta na mídia hoje a prisão do general Braga Neto. Polícia Federal prendeu neste sábado, dia 14 de dezembro de 2024, o general Walter Souza Braga Neto, ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Então vamos lá para ver que implicações tem isso para o próprio ex-presidente Bolsonaro. Ele foi preso no Rio de Janeiro, em Copacabana, e ficará sob custódia do Exército. Ele é alvo do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado contra o Estado Democrático Brasileiro em 2022. A Polícia Federal investiga uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, todos já sabem disso. A conclusão do inquérito aponta uma organização criminosa que atuou de forma coordenada na tentativa de golpe para manter Bolsonaro após derrota na eleição de 2022. A investigação começou no ano passado e foi concluída 2 dias após a Polícia Federal prender 4 militares e um policial federal acusados de tentativa de matar Lula, Alckmin e Moraes. Em novembro, 37 pessoas foram indiciadas, suspeitas exatamente de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Walter de Souza Braga Neto é general da Reserva do Exército, ex-ministro, chefe da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa que perdeu a eleição em 2022 para presidente. Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, o militar tem 67 anos. Ele entrou para o Exército em 1975. Em 2018, Braga Neto foi nomeado interventor da segurança no Rio de Janeiro durante o governo de Michel Temer, do MDB, comandando aí as polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2020, Braga Neto entrou no governo Bolsonaro como ministro da Casa Civil. Em 2021, tomou outra posição. Assumiu o Ministério da Defesa. Um ano depois, deixou este ministério no prazo para concorrer às eleições de 2022 como vice na chapa de Bolsonaro. Acabou sendo candidato a vice na chapa derrotada de 2022, em que foi eleito o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, quais são os mandados contra Braga Neto, preso neste sábado? A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão e fez buscas na casa do general no Rio de Janeiro. Segundo a apuração, o celular dele foi apreendido. Além disso, o Exército confirmou que foi feita uma busca na casa do coronel Flávio Botelho Peregrino, também da reserva em Brasília. Agora, por que Braga Neto foi preso? É a principal parte dessa notícia. Ao pedir prisão preventiva de Braga Neto, sábado, a Polícia Federal argumentou a liberdade de Braga Neto representando um risco à ordem pública devido à possibilidade dele voltar a cometer delitos. Teve participação relevante nos atos criminosos, diz a nota. Nas palavras do investigador, era o cabeça ou mentor do golpe, mas sob o comando do então presidente Bolsonaro. Agora, por que ele foi preso no sábado, né? Se a polícia geralmente só trabalha até sexta-feira para prisões. É exatamente porque a prisão dele estava decretada desde terça-feira, mas ele estava viajando, estava fora do Rio de Janeiro e só foi encontrado neste sábado. A Polícia Federal diz que Braga Neto, entre outras coisas, coordenou ações ilícitas executadas por militares com formação em forças especiais chamadas Kids Pretos. Ele entregou dinheiro em uma sacola de vinho para financiar as operações. A investigação da PF diz também que ele tentou obter dados sigilosos do acordo de colaboração de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Tentou controlar as informações fornecidas e alinhar versões entre os investigados. Teve ação efetiva na coordenação das ações clandestinas para tentar prender e executar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o que diz o relatório da polícia sobre acusações contra Braga Neto. Agora, o que é a prisão preventiva? Para você entender, a prisão preventiva, aquela que o general Walter Souza Braga Neto foi submetido hoje, sábado, é aplicada no curso da investigação antes da condenação final e não tem data para acabar. Depende do entendimento da Justiça. Essa modalidade de prisão preventiva é prevista no Código de Processo Penal quando o suspeito apresenta risco à ordem pública, risco à ordem econômica, risco ao andamento das investigações ou ainda risco de fuga. Então tá aí, Braga Neto é suspeito de participar de uma tentativa de golpe de Estado e de assassinato de autoridades, em resumo. O plano elaborado pelo general da reserva Mário Fernandes foi apresentado a Braga Neto em reunião na casa dele em novembro de 2022, é o que apura a Polícia Federal. Agora, que implicações isso tem para Bolsonaro e quais são os próximos passos da Polícia Federal nesse inquérito? Agora, Braga Neto vai passar por audiência de custódia, por videoconferência, para verificar as condições da prisão.
Durante a semana, o general deve prestar novo depoimento, semana que vem, à Polícia Federal, sobre os motivos da prisão, como, por exemplo, a tentativa de atrapalhar as investigações. A Polícia Federal também vai analisar o material apreendido durante a operação, como os celulares dos investigados. Esses dados podem reforçar os casos já em andamento ou podem gerar novas frentes de investigação. Até agora, a defesa de Braga Neto não se pronunciou sobre esse caso. Em novembro, depois de ser indiciado, Braga Neto disse que nunca se tratou de golpe e nem de plano de assassinar alguém. Agora, para o ex-presidente Bolsonaro, será que isso complica? A prisão de Braga Neto complica a situação de Bolsonaro? Bem, a prisão do general da reserva Braga Neto, neste sábado 14, não necessariamente aumenta as probabilidades de que Jair Bolsonaro, do PL, também seja preso. O ex-presidente só seria detido se houvesse evidências de que está tentando interferir nas investigações ou se eventualmente fosse condenado pela suposta tentativa de golpe de Estado ou outros crimes a ele atribuídos. A operação contra Braga Neto, então, não muda a princípio a situação de Bolsonaro. O ex-presidente e mais 36 aliados já foram indiciados pela PF por tentativa de golpe, mas ainda não respondem pelo crime na Justiça. Isso só acontecerá se a Procuradoria-Geral da República fizer uma denúncia contra o grupo ao STF, o que não tem data para acontecer. Caso se torne réu no STF, o ex-presidente Bolsonaro só será detido se for condenado. O STF é a última instância do judiciário, ou seja, não há mais a quem recorrer. No próprio Supremo, porém, o ex-presidente poderia entrar com recurso para modificar ou esclarecer pontos da sentença, o que atrasaria uma eventual prisão. Quer dizer, tem vários artifícios que o ex-presidente pode ainda recorrer, né? Uma prisão pode demorar mesmo após a condenação no STF. O ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, só para citar um exemplo, foi condenado em maio de 2023 em uma ação da Lava Jato, mas ainda tem recursos em aberto, né? E não foi preso até agora mesmo, um ano e meio depois, né? Sem uma condenação, Bolsonaro só seria preso em situação excepcional. A lei só permite a prisão antecipada por crimes em flagrante ou sob prisão preventiva, como foi com Braga Neto. No caso do ex-ministro, a PGR e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concordam que ele tentou obstruir a justiça ao buscar detalhes da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro. Ou seja, a justiça considerou que a liberdade de Braga Neto era um risco às investigações, né? Então, se Bolsonaro também se metesse nisso, em tentar atrapalhar as investigações, aí sim a prisão preventiva seria possível nesse cenário, em cenário semelhante ao que foi do general Braga Neto, né? O ex-presidente está proibido por Moraes de sair do país e de se comunicar com partes dos investigados. Se ele fizer alguma dessas coisas sem autorização, aí sim ele pode vir a ser preso. Bolsonaro precisou de permissão de Moraes, por exemplo, para ir à missa do 7º dia da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dia 9 de dezembro. Uma tentativa de fuga do país se enquadraria como possível motivo para a prisão de Bolsonaro. No entanto, está com passaporte apreendido, o que dificultaria essa opção. Em fevereiro desse ano, o ex-presidente passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas Moraes considerou que isso não significou um risco de fuga, porque o prédio da Embaixada não é um território estrangeiro. Então tá aí todos os esclarecimentos sobre essa questão da prisão de Braga Neto e das implicações para o ex-presidente Bolsonaro. Comente o que você acha, deixe seu comentário aqui, curta o vídeo aí, inscreva no canal e até o próximo vídeo.